Vamos lá, então? Vamos. Deixa eu compartilhar minha tela. Legal. Deixa eu só mexer uma coisa aqui. Pronto. Beleza, vocês estão vendo minha tela? Legal. Bom, então boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Começou um pouquinho aí depois das 7, mas vamos ver se o pessoal tiver mais alguém entrando. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PO, né? Como que ele atua nos projetos ágeis. Começar me apresentando. Eu sou a Clélia, eu sou Design Researcher no Garage. Eu já atuei em projetos de TI por bastante tempo, então atuei com no modelo de gestão de projetos para quem tem mais tempo aí na área de tecnologia ou em projetos, sabe, que é o PMP, né, o modelo do PMI. Também atuei já com agilidade, já como Scrum Master, como PO, e agora eu estou no Garage como designer. Então, tem uns anos aí que eu venho nessa jornada. Me apaixonei pelo design, né? A gente costuma brincar no Garage que é o bichinho que nos picou. E aí a gente começou com design thinking, fomos estudando e entendendo mais, desenvolvendo projetos. E hoje nós somos uma empresa que desenvolve produtos e serviços com base no design thinking, com design de serviços também. Eu tenho minha formação em tecnologia de processamento de dados, então, como eu já falei, também sou PMP e atuei muitos anos aí na área de tecnologia. Bom, hoje o que a gente vai falar um pouquinho? A gente vai falar sobre, não só sobre a atuação do PO, né, que também a gente entende o porquê que ele é uma peça tão importante dentro das empresas, como alguém que vem trazendo e apoiando a inovação. A gente vai falar sobre alguns roteiros de desenvolvimento de soluções. Então, modelo de gestão de projetos, como eu falei, né, o modelo cascata, que era o modelo que a gente estava acostumado até então, os novos modelos de frameworks ágeis, algumas abordagens emergentes, e aí sim, sobre agilidade e o papel do PO. Um pouco sobre algumas ferramentas que ele pode utilizar e as competências também. Então, a gente começa aqui falando o porquê que deve implantar agilidade, né? Hoje em dia se fala muito sobre agilidade, as empresas todas hoje querem implantar agilidade, mas por quê, né? Por que a gente começa a olhar para isso? Muitas pessoas acham que a agilidade é para fazer mais rápido, e nem sempre é isso que, muitas vezes não é isso, né? Muito pelo contrário. Então, começo aqui falando sobre o que está acontecendo hoje. Então, a gente bem está vivendo, né, muita transformação. Isso vem acontecendo não só agora nesse período de Covid, de quarentena, mas já de uns anos para cá, né, o mundo vem se transformando e vem exigindo da gente, como profissionais e até qualquer um, né, como pessoas comuns, essa adaptação a esse novo mundo que está se transformando. Então, antes a gente tinha um mundo mais simples, um mundo mais com problemas, que a gente olhava para esse problema, encontrava uma solução mais simples para esse problema.
Hoje não, hoje a gente tem um mundo bem mais complexo, com muitas mudanças acontecendo. E como que a gente, então, eh, olha para esse mundo que está se transformando, né? Então, antes ele era um mundo local, ou seja, eu olhava só para o meu ambiente aqui, minha cidade, o meu espaço, no máximo o meu país. Ele era um mundo analógico, então onde a gente tinha muita coisa acontecendo é, sem ali cada coisa num momento. E era um mundo tradicional, então onde a gente tinha estava acostumado, sempre foi feito daquele jeito, então a gente continuava fazendo do mesmo jeito, porque esse era o mundo que estávamos acostumados. Hoje, a gente tem um mundo que é globalizado, então uma solução que eu coloco hoje no mercado, ela pode ser tanto utilizada aqui no Brasil, como pode ser utilizada lá na China, por exemplo. Então, eu já não tenho mais só aquela minha solução olhando só para o meu mundinho, né? Então, hoje eu tenho que pensar que a minha solução pode estar em qualquer lugar, sendo usada por qualquer pessoa. É digital, ou seja, eu posso também utilizar de várias tecnologias. Antes não, ele era analógico, então era muito pontual, né? E é exponencial, que é o quê? Cada dia mais as coisas vão crescendo de uma maneira muito rápida. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que ser hoje um profissional que está preparado para olhar para toda essa transformação que está acontecendo. E para isso, algumas organizações, que a gente chama das organizações exponenciais, hoje elas têm uma alta capacidade de tangibilizar essas ideias. Então, para atender esse mundo exponencial, essa velocidade e esse mundo complexo que a gente tem hoje, algumas empresas elas conseguem tangibilizar suas ideias de uma maneira muito eficaz, né? Isso também para quê? Para ela poder atender a velocidade do mercado e como ela escala essas soluções. Então, essas empresas hoje, elas entendem muito bem o que é o mercado, entendem quais são os seus clientes, os segmentos que ela pode atacar. Então, ela escala essas soluções muito rápido. Então, hoje, quando a gente fala de implantar agilidade, de usar o ágil, não é só fazer rápido, né? Aqui a gente coloca até a velocidade de mercado, mas isso muito mais assim, hoje a agilidade ela tem que estar na organização para ajudar as pessoas, ajudar a alta gerência a entender como fazer tudo isso, né? Como a tangibilizar mais as ideias, como que ela escala as soluções de uma maneira mais rápida para atender esse mundo hoje que está em transformação. Então, hoje os problemas eles são bem mais complexos, né? Hoje os problemas não são simples de resolver. Então, aí as empresas olham para a transformação digital. Hoje muito se fala, né, de transformação digital. As pessoas acabam pensando em transformação digital quando fala muito em tecnologia. Mas a transformação digital, ao meu ver, ela não é só tecnologia, né? Ela é muito mais que isso. Ela é a capacidade da gente entender problemas complexos, pensar em como a gente pode é, encontrar algumas alternativas. Então, e aí sim vem a tecnologia. Então, eu acho que o entendimento do problema, o entendimento desse mundo complexo, ele precede a transformação digital, ele precede a gente pensar só em soluções baseadas em tecnologia. Então, hoje, uma transformação digital, ela é muito, como eu posso dizer, requerida para quê? Para um reposicionamento da marca. Ela pode redesenhar uma oferta, seja de serviços ou seja de produtos, e também ela pode levar a novos ambientes de negócio. Então, hoje a gente ouve muitos
diretores de empresa, né, CEOs e tal, falando que precisam de transformação digital, mas acabam que não sabem muito por onde começar, né? Como que faz isso? Como é que eu coloco, então, a minha empresa com essa capacidade de atender esse mundo complexo que me demanda muita, uma mentalidade nova. Então, eh, a gente costuma dizer que a transformação digital, ela também precisa de tecnologia da informação, modelos de negócios e processos de gestão. Então, como eu falei, né, na minha opinião, a transformação digital, ela não é só tecnologia, né? Então, requer muito conhecimento de modelo de negócios e de processos também. Então, hoje, por exemplo, no Garage, a gente trabalha em alguns projetos de transformação digital com alguns clientes e a gente revisita muito. Talvez até mais do que tecnologia, a gente olha muito para os processos dentro das empresas e para os modelos de negócios, porque muitos empresários e CEOs e tal, como eu falei, eles querem a transformação digital, mas eles não entendem muito como que faz isso. Então, quando eles nos contratam, às vezes eles falam assim, eu quero criar um novo produto, uma nova tecnologia aqui. Mas quando a gente vai entender com eles exatamente como é que hoje é o negócio dele, muitos acabam por falar para a gente, olha, meu processo é ineficiente, eu não consigo atender meu cliente, mesmo com o produto que eu tenho. Então, assim, a gente começa a ver que não basta só colocar uma nova tecnologia, né? Tem que ter todo um entendimento muito claro do modelo de negócios, dos processos que hoje essa empresa executa. E aí entra realmente o papel do PO. Então, o PO, ele é uma pessoa muito importante nesse momento de transformação digital, porque é a pessoa que tem que entender bem do modelo de negócios, entender bastante do mercado, entender como é que os processos hoje acontecem dentro das empresas. Então, é um profissional que requer bastante entendimento de mercado para apoiar a transformação digital. E, principalmente, pessoas, né? A transformação digital, também como eu falei, a gente remete muito à tecnologia, mas o mais importante são sempre as pessoas. Então, não acontece nenhuma transformação, seja transformação ágil, transformação digital, não acontece sem as pessoas. Então, a base de tudo ainda são as pessoas. Bom, a transformação digital, a gente acredita também que ela leva, né, que ela é muito conectada com a experiência do consumidor, transformação operacional e uma transformação do negócio. Então, também, usando como exemplo os projetos que a gente tem no Garage, muitas vezes a gente começa a fazer a transformação, né, a levantar as hipóteses, o entendimento dos problemas, e aí a gente verifica e conversa com os heads das empresas, falando da necessidade da transformação dele no negócio dele mesmo, e às vezes na operação, focando sempre no consumidor ou no cliente dele, mas às vezes acontece de ter empresas que falam, olha, eu não quero transformar o meu negócio, eu não quero transformar a minha operação, eu quero só colocar mais algum produto novo digital. Então, a gente entende que a transformação digital, ela vai além simplesmente de um novo produto tecnológico, né? Ela atinge muito a, a operação e o negócio da empresa. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho dos roteiros de desenvolvimento de soluções. Quando a gente fala de transformação digital, de entendimento de modelo de negócios, aqui também a gente tem que entender principalmente de qual é a comunidade de consumo. Então, quem são os clientes, quem são os usuários daquela, né, da minha solução, do meu serviço.
para daí, então, eu começar a entender e desenhar uma nova solução. O primeiro passo que a gente entende como muito importante é o domínio de linguagem. Então, de novo, né, usando nossos projetos, como exemplo, a gente atende vários clientes de vários segmentos. Então, desde saúde até varejo, tecnologia. Então, a gente foi percebendo que para cada projeto, para cada serviço que a gente vai colocar como um novo serviço, a gente primeiro tem que entender qual é a linguagem. Então, fazer esse domínio de linguagem é muito importante. Então, como eu falei, por exemplo, área de saúde. Apesar de, no nosso time, nós sermos de formações bem diversas, a gente tem que, então, fazer primeiro um balizamento desse domínio de linguagem. Então, entender quando, se a gente tem, ao invés de ter um usuário ou um cliente, a gente tem um paciente, por exemplo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Entenda quais são as doenças, patologias, até isso é uma coisa nova que eu aprendi esses dias, né? Eu sempre falava as doenças, e lá nos projetos de saúde eles falam as patologias. Então, começar a dominar nessa linguagem é bem importante para eu poder me comunicar com para quem eu vou desenvolver aquela solução. Outro ponto que acho que é o próximo que a gente entende como muito importante também é o cenário e contexto. Então, aonde que aquela solução, aquele serviço que eu estou propondo, ela vai se encaixar. Que cenário que é? Apesar da gente ter comentado anteriormente, né, de que hoje as soluções, elas são globalizadas, então eu tenho que entender isso também, eu tenho que entender em que cenário que eu estou. Né? Apesar de eu poder desenvolver uma solução que ela vai ser disponibilizada aqui no Brasil ou na China, é importante eu entender isso, né? Para quem que eu vou desenvolver? E todo o contexto que também envolve essa solução que eu vou desenvolver. Depois a gente parte para um próximo passo, que é a identificação dos problemas. Então, entender a fundo, entender o que é de fato o problema. A gente também já se deparou com alguns projetos onde, lá no início, o cliente falava para a gente assim, eu tenho esse problema, né? Eu quero resolver esse problema. E conforme a gente foi caminhando pelo projeto, entendendo melhor o problema, conversando com os envolvidos, a gente percebeu que o problema dele não era exatamente aquele que ele tinha falado. E sim, um outro que era, por exemplo, o cliente dele estava super insatisfeito e ele achava que o problema dele era tecnológico ou de processo. Se eu colocar uma nova solução aqui tecnológica, um aplicativo, alguma coisa do tipo, eu vou resolver todos esses problemas, mas não era. Era, na verdade, um outro problema que o cliente dele já estava insatisfeito com a entrega que ele fazia. Então, identificar exatamente a origem desse problema é um ponto bem importante na hora que a gente for desenvolver uma solução. Depois, o próximo passo, aí sim, é propor a solução. Né? A partir do momento que, então, a gente identifica, né, o problema, a gente começa a propor soluções. Para quem vende tecnologia, tá nesse mercado, provavelmente se depara muito em começar projetos ou começar já aqui na etapa de propor soluções. Isso é muito comum, né, acontecer. Eu já também vivi muitas dessas situações onde a gente recebe já um sistema, um aplicativo, um site, ou sei lá, qualquer solução já para construir, né? Então, já a partir aqui de que a solução alguém já pensou sobre isso e a gente entra só para desenvolver e aí criar um protótipo e ir para frente. Então, entender, e aí, de novo, né, o PO é um personagem muito importante aí, mesmo nessa situação de que ele recebe já alguma demanda, alguma solução já pré-definida, ele voltar e fazer algumas perguntas, né? Volta alguns passos, faz perguntas, entende melhor o problema, porque como eu falei, muitas vezes o problema não é exatamente aquele que foi falado, né? Então,
entender tudo isso, entender cenário e contexto, entender o fazer o domínio de linguagem, tudo, e tudo isso é bem importante também. O PO é um personagem bem importante aí nesse momento. Bom, depois que então a gente tem, né, a solução proposta, de criar, aí iria para a criação do protótipo. Aqui também a gente gosta bastante de falar que o protótipo, ele é só a ponta do iceberg, né, então ele é só uma camada ainda, eh, da sua solução. Então algumas pessoas perguntam para a gente: "Ah, mas, protótipo e MVP é a mesma coisa?" Não, não é a mesma coisa, né. A gente entende que o protótipo ele é só a primeira camada. Então normalmente é a camada visual, para quem também trabalha aí com desenvolvimento de soluções em tecnologia, sabe, tá, né, disso, que o protótipo ele é só a camada visual, normalmente é a camada visual, e o MVP já não, né, o MVP ele já contempla algumas funcionalidades mesmo, então ele já, por exemplo, poderia ter acesso a banco de dados, algumas coisas que a gente já tem que ter como funcionalidade, né, o MVP é algo funcional mesmo, é algo que a gente entrega para o mercado, funcionando, mesmo que seja uma fatia, eh, bem enxuta, mas ele já é algo funcional, enquanto que o protótipo não, o protótipo é só a camada mais visual. Aí depois que a gente cria o protótipo, a gente vai para teste e validação. Aí, mas assim, Clélia, como que você está me falando que o protótipo é só a camada visual e como é que eu vou testar esse protótipo se na verdade ele ainda não tem funcionalidades? Bom, eh, esse teste de validação pós-protótipo, ele é um teste ainda mais sobre aceitação daquele possível produto que eu estou criando ou solução, aceitação dele no mercado. Então, ver se aquela solução que eu estou propondo atende a minha comunidade de consumo, se ela é também visualmente, ela é aceitável. Eh, eu posso começar a fazer alguns testes de navegação, alguns testes, sobre a camada visual. Então, principalmente aqui, é um teste, para ver se aquilo que eu estou propondo faz sentido. Depois disso, a gente vai para planejar e construir, e aí sim a gente vai para o planejamento e desenvolvimento daquela solução. Então, também, de novo, né, eh, muitas equipes de tecnologia provavelmente recebem e entram aqui nesse passo, né, já de construção. Então já passou pelas outras etapas e entra aqui. Então, de novo, o PO, se o PO foi acionado nessa etapa, eu acho que vale o PO. Volta, revalida todas as etapas anteriores, questiona, verifica se aquilo que você recebeu, faz sentido, né, para daí sim colocar e montar um backlog para ser construído. Para daí sim, então, depois ir para o último passo, que é levar essa solução para o mercado. Então aí, eh, esse produto ou serviço, né, como a gente pôs aqui nessa setinha, que ela volta para a comunidade de consumo, quer dizer, que é onde eu coloco o meu produto ou serviço para essa comunidade. Aí falando um pouquinho dos modelos de gestão de projetos. Todo projeto, ele tem como objetivo, né, satisfazer lá gerar um benefício, certo? Então a gente, para isso, a gente precisa do escopo, que aí é o escopo técnico e escopo funcional. O escopo técnico, desculpa, o escopo funcional, ele é o escopo, onde quem faz a gestão dele é o PO. Então, o PO, sim, tem que ter total entendimento sobre o escopo, sobre as funcionalidades, sobre o que deve ser, para que serve aquele produto ou serviço, para que, quais as funcionalidades que ele tem. Essa é a parte principal
do PO. Agora, o escopo técnico, ele é gerido pelo time. Então, o time técnico é que vai colocar lá quais são os itens técnicos para isso, mas o PO é o responsável pelo escopo funcional. Custo e tempo, né, cronograma. Porque hoje em dia a gente fala muito de construir soluções, muito se fala no ágil de que não tem cronograma, né? Os projetos que rodam sob modelo ágil, eles não têm cronograma. A gente vai fazendo conforme tem a sprint e a gente vai entregando. Só que todo projeto, a gente sabe que tem alguém pagando, tem alguém patrocinando e tem um benefício lá sendo esperado. Então, como assim a gente vai só fazendo e não tem tempo para entregar? Não, a gente tem que ter um tempo para entregar sim, né? Então, o PO, ele é um cara que também olha para isso. Ele olha, faz essa gestão do tempo, faz o alinhamento de quais funcionalidades devem entrar como prioridade, quais são as funcionalidades mais importantes e como que isso vai ser entregue na linha do tempo. Então, o PO tem sim essa responsabilidade. Tem responsabilidade também para olhar alguns custos, né? Então, também muito se fala que a gente já reparou, a gente já conversou com algumas pessoas e dentro de empresas, onde a gente questiona assim as pessoas de times ou POs, fala assim, qual que é o custo que você tem de uma sprint? E ninguém sabe responder. Então, isso é uma coisa muito séria, porque, como eu falei, né, todo projeto, todo produto, solução, ele tem que ter claro, tem que ter em mente quanto que ele está gerando de custo. Porque tem todo o time que desenvolve, tem fornecedores envolvidos, enfim, tem muito dinheiro sendo gasto ali. E nenhum patrocinador vai querer bancar algo que, no fim, ele não sabe quanto está custando, né? Então, sim, é muito importante que esses três vértices desse triângulo eles estejam bem alinhados. Então, o PO é um profissional que tem que ter um olhar para isso, sim. E aí, nesse desafio aí de fazer essa gestão, além do escopo, custo e tempo, outros pontos muito importantes também, que é gestão de risco, gestão de qualidade e gestão da comunicação. Algumas pessoas também costumam nos questionar, né, sobre isso. Falar, mas vocês estão usando uma abordagem que isso era PMI. Isso aí, quem falava de gestão de risco, qualidade, comunicação era PMI. Agora, no mundo ágil, não tem mais nada disso. Mas, na minha opinião, eu acho que isso continua sendo válido. Eu acho que não existe produto, solução desenvolvida onde você não gere risco, né? Então, eu acho que qualidade também é muito importante e principalmente comunicação, né? As coisas continuam sendo feitas por pessoas, né? Para pessoas, então com muitas pessoas envolvidas. Então, se você não faz uma boa gestão da comunicação, como é que você vai conseguir desenvolver uma solução? Dentro de times ágeis tem o Scrum Master ou aquele profissional que é o responsável pela cadência, que ele é responsável também fortemente pela comunicação dentro do time. Mas o PO também é um profissional que tem que se preocupar com isso. Afinal de contas, é ele que faz a comunicação com o sponsor do projeto, ele que faz a comunicação com o nível estratégico da empresa. Então, ele tem que fazer. E também como que ele se comunica com o time, como é que ele passa o backlog, as prioridades. Então, o PO também é um profissional que tem que se preocupar bastante com a comunicação. Aí, esse é um modelo que talvez muitos de vocês conheçam, alguns de vocês conheçam, que é o tradicional, o modelo cascata, né? Onde antes a gente fazia cada etapa, né? E aí uma etapa dependia da anterior, uma etapa dependia
para ela começar, ela dependia da anterior ser finalizada e assim ia. Só que isso às vezes levava anos, né, para a gente construir alguma solução. E aí, quando a gente levar para o mercado, né, como eu falei lá anteriormente, antes era o cenário, ele era mais simples, ele não era tão complexo. Então a gente levava às vezes um ano para desenvolver alguma solução e a gente ia colocar ela no mercado, tá bom. Às vezes ainda estava aderente e atendia o meu mercado. Só que hoje não. Hoje as coisas são muito mais, a velocidade, né, com que a gente tem que entregar soluções é muito maior. Então foi se percebendo que esse modelo não estava atendendo a velocidade do mercado, né? Quanto o mercado exigia que a gente colocasse novas soluções. E aí então veio o modelo incremental, onde tem as iterações. Então a gente vai trabalhando pequenas fatias, iterando essas fatias, e para que elas, em cada uma delas, a gente faça esse ciclo contínuo. Né? Então, aqui uma visão do que a gente fala das sprints, então, onde a gente tem uma visão e a gente vai entregando essas iterações, onde elas têm sempre um ciclo completo, né, de validação, de entendimento, validação, construção, e aí eu vou fazendo essas entregas contínuas. Então, no modelo tradicional, né, que a gente chamava do cascata, o waterfall, eu tinha um escopo travado, e aí eu ia mexendo no tempo e no custo. Isso levou, né, a muitos projetos a ficarem muito caros e com o tempo a perder de vista. Então, havia, como a gente costuma brincar, né, aquele apego ao escopo. Então, eu não posso mexer no meu escopo, esse escopo é imutável, eu vou, não posso mexer. Então, acabava ficando que vai ficando cada vez mais caro e levando cada vez mais tempo para fazer aquela entrega. E hoje a gente, no modelo ágil, a gente acaba deixando mais travado o tempo e o custo, e a gente vai mexendo no escopo. Então, cada vez mais a gente vai falando, o sponsor normalmente chega, olha, eu preciso de uma solução, algo que me atenda daqui 2 meses e eu tenho, sei lá, 500 mil para gastar. O que vocês conseguem me entregar com isso? Né? Então, o ágil ajuda a gente a pensar em iterações e essa forma de entrega. E com isso, a gente vai vendo aqui que o modelo incremental, ele permite alcançar um aprendizado bem mais rápido. Então, cada vez que eu tenho uma ideia, eu desenvolvo essa ideia, implanto, já aprendo. Na próxima iteração, quando eu vou para a ideia de novo, eu já trouxe os insumos da iteração anterior, né? Então, isso vai acelerando o processo também. Bom, abordagens emergentes. Aqui a gente acredita bastante que o Design Thinking, o Lean e o Agile são as abordagens que hoje são assim, bem praticadas e que bem importante para que os produtos e soluções sejam desenvolvidas, né? Então tem um artigo do John Schneider, que é esse Understanding Design Thinking, Lean e Agile, para quem tiver interesse procurar e dar uma lida, tem já em português também. É uma versão traduzida, é bem legal, porque ele mostra exatamente esse pensamento, né? Como é que o Design Thinking apoia lá na concepção, na ideia ainda. O Lean, como é que eu faço isso para acelerar esse processo? Como é que eu fatio essa minha ideia para colocar ela no mercado? E o Agile como um gestor dessas iterações. Então, esse artigo ele é bem interessante. A gente recomenda a leitura. Então, aqui nas abordagens, como eu falei, né? Então, o Design Thinking ajuda a entender e explorar melhor o problema. O Lean para
construir essa solução, entender como é que eu chego mais rápido no mercado, e o Agile, que é a melhor forma de construir. Então, aqui eu consigo unir a estratégia, né, de como pensar a solução e a implementação. Então, essas fatias aqui, elas se encaixam perfeitamente. Então, na solução, né, na construção de solução, e a gente acredita muito que o Agile é muito mais um mindset, né, do que, de fato, metodologias. Então, aqui a gente coloca bem o ciclo, né, do que a gente entende aqui como solução, construção de solução. Então, ali a imersão, análise, ideação e tal, ali muito na linha do que está o design thinking, né? As abordagens do design thinking aqui. Aí a prototipagem, que entra bastante na parte do Lean, então essa iteração que acontece aqui. Então, da onde sai o backlog do produto. E aí depois o backlog da sprint, a sprint e os incrementos das funcionalidades, que é onde a gente encaixou a Agile. Então, o PO, o papel do PO, ele entra fortemente aqui na parte de backlog do produto, mas também, como eu falei anteriormente, ele entendendo muito do que do que foi ideado, de qual foi, de como é que isso aconteceu, de como é que esse produto foi construído, idealizado, entendendo muito ali do problema, se torna um diferencial. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o papel e as responsabilidades do PO, e aí eu volto falando um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu falei, né? Então, Design Thinking e o Lean ali nas primeiras bolinhas, e o Agile mais aqui na parte da construção, do backlog e os incrementos. Tá? Bom, o que é agilidade, né? Como eu também já falei, a gente acredita que não é fazer mais rápido, né? Que a rapidez talvez venha como consequência das abordagens ou daquilo que a gente vai usando, mas ele não é o objetivo, né? Então, a agilidade ela serve para melhorar a qualidade da entrega, reduzir o custo, tanto operacional quanto dos projetos, e aumentar a satisfação do cliente. Então, lá naquela pergunta anterior, né, que foi a primeira que eu coloquei no slide, que é, por que eu devo implantar agilidade? Então, a gente vai respondendo aqui agora por conta disso. Então, para atender esse mercado, esse mundo exponencial, né, que a gente precisa, onde os problemas acontecem de maneira mais rápida, onde é tudo muito mais escalável hoje, então a gente implanta agilidade com esses objetivos aqui: qualidade, redução de custo e satisfação do cliente. E aí, quais são os 3 pilares da agilidade? Inspeção, que é o quê? Acho que um dos pilares mais difíceis, né, da gente praticar, porque inspeção é você permitir que outra pessoa olhe o que você está fazendo, inspecione aquilo. Então, a inspeção ela é difícil, muito difícil para a gente conseguir aceitar, né, ser inspecionado. Adaptação, que é sempre aquele ciclo de que cada vez que eu estou iterando, né, que eu estou gerando um novo ciclo, eu estou aprendendo e me adaptando a isso. Então, me ajuda a construir cada vez soluções melhores. Transparência, que é sempre estar o time sempre se falando, sempre conversando, o PO sempre sendo muito transparente também com o time, com o cliente, principalmente, com o sponsor. Então, é bem importante, e aí entra de novo aquela parte que eu falei da comunicação. Então, para você conseguir exercitar a transparência, como é que você faz isso? Né? Você precisa se comunicar sempre em alto nível. Bom, e aí entrando aqui no PO, né? Quem que é essa pessoa mesmo? Ele é o dono do produto. Talvez em startups a gente tenha esse papel assim bem
claro, né? Porque realmente ele é o dono do produto, de fato. O PO, ele elabora o backlog, que é o escopo funcional, né? Já falamos lá atrás. Ele faz a priorização dessa sequência da construção da solução. Ele escreve as regras de negócio. Ele esclarece as dúvidas funcionais do Product Backlog. Então, dúvidas funcionais, seja do time, seja do sponsor, seja de quem for, é responsabilidade do PO esclarecer todas essas dúvidas. E ele determina quais são os testes que vão ser feitos, amplitude, volume e critérios de aceite. Mas Clélia, isso não é responsabilidade do QA? Não. Quem determina os testes, como esses testes vão ser feitos, que testes vão ser feitos, é o PO. Porque assim, o PO é que conhece todas as funcionalidades. É ele que conhece como o produto, a solução deve se comportar. Então, ele que tem que, sim, determinar esses testes. Eu já vi também na minha experiência de QAs que com o tempo formam uma dupla perfeita com o PO, porque o QA começa a ter total domínio assim das funcionalidades, até porque ele acaba tendo um olhar mais criterioso sobre os testes, né, de possíveis problemas que podem acontecer e tal, e aí eles desenham a quatro mãos esses testes, mas é sempre a responsabilidade do PO, né? Ele puxar isso, ele colocar, estruturar, e aí ele pode sim ter a participação de um QA para fazer junto, mas a responsabilidade é do PO. Aqui também a gente coloca alguma coisa do que a gente entende que é o plus, né, para o PO. Integração, que é a visão do ecossistema da solução. Então, muitas vezes eu estou desenvolvendo uma solução e que eu preciso ter a visão de onde que ela pode afetar. Se é um sistema, por exemplo, que outros sistemas ela pode afetar. Que outros sistemas podem afetar a minha solução também, né? Então, essa integração é bem importante. Assim, eu trabalhei muitos anos em banco também, então quando eu trabalhava uma das equipes que eu trabalhei era da parte de cadastro. Então, nossa, eu tinha muita integração, né? Todos os sistemas do banco conversavam com o cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, todos os cadastros. Então, toda vez que a gente ia pensar em alguma solução, eu precisava olhar aonde que eu ia afetar o banco. Ia afetar em tudo. Então, qualquer proposta que a gente fazia era bem sensível. Então, na hora de montar as soluções, a gente tinha que ter muita visão dessa integração. Release plan e portfólio, né? Então, o PO também, um bom PO, a gente entende que ele consegue ter uma visão daquelas entregas, então como a gente falou lá atrás também, né, de cronograma, entregas. Então, um bom PO, ele enxerga isso, ele consegue montar um plano de entregas, olhar para isso como um portfólio. Então, dominar isso é algo que bons POs sabem fazer. Gerenciar risco, né, também como eu falei lá atrás, e aquisições. Mas aqui eu sou responsável por compras. Não, você não é responsável por compras, mas você tem que ter ideia até para fazer a gestão do custo. Se você vai precisar de outros fornecedores, se não, se vai ser o próprio time com que você está trabalhando que vai desenvolver aquilo. Eu como PO posso imaginar que alguma solução tecnológica vai ser feita, vai ser comprada pronta, né? Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um chatbot. Será que a gente precisa desenvolver tudo mesmo? Ou eu posso comprar já uma ferramenta pronta e aí eu só coloco o diálogo ali? Mas, na verdade, eu já uso uma ferramenta pronta, mas eu preciso ter ideia de quanto isso custa. Então, eu preciso saber olhar para tudo isso, né? E aí, o backlog. Né? O que é o backlog? O backlog é a lista de todas as funcionalidades, né, que tem lá a visão funcional do produto, e o backlog é, sim, de responsabilidade do PO.
Então lá ele vai estar escrito todas as funcionalidades que podem estar em formato de user stories ou requisitos funcionais, até wireframes. Bom, a estrutura do backlog. A gente costuma colocar um tema principal, que é provavelmente o nome da sua solução, do seu produto. Quais são os épicos, né? Os épicos, eles são macro funcionalidades, né? As funcionalidades maiores. Para cada épico, posso ter N user stories ali dentro, e dentro de user stories as tarefas. O que o time enxerga? O time vai enxergar a tarefa, que eles sim executam essas tarefas, e enxergam user stories. Para estruturar tudo isso, é o PO que é o responsável por montar isso daí. Então, montar essa estrutura, dividir como é que isso acontece, é tudo responsabilidade do PO. E aí isso ele vai colocar também numa sprint planning. Então, as iterações, nesse primeiro épico, a gente vai fazer essa user story 1, nessa sprint eu vou fazer também user story do segundo épico e vou fazer uma terceira user story do épico 3. Então, quem analisa isso e coloca como deve ser feito e priorizado é o PO. Então, a gestão do backlog. O PO ele tem que executar essas tarefas, atividades que vão garantir a gestão do backlog. Então, ele vai fazer o desenho desse backlog, né, como a gente falou aqui, que é a construção mesmo. Ele vai priorizar, vai refinar, vai registrar e vai compartilhar esse backlog. Então, tem PO que eu já vi também em mercado, eu tenho aqui o meu backlog, mas eu mesmo vou controlando. Eu sei o que mudou de prioridade, eu só vou avisando lá o time, mas aí você chega no time e fala, mas vocês estão tendo a visão do que está acontecendo? Como que está o backlog? Não, a gente não sabe, o backlog é só do PO, ele que faz, ele que troca prioridade, ele que faz as alterações e a gente não sabe, a gente só fica aqui recebendo a demanda que ele coloca lá. Então, é bem importante que o PO faça esse compartilhamento com o time, né? O time é legal ele ter essa visão do todo, visão do que está acontecendo, visão se houve mudança de prioridade. Então, o PO é bem importante que ele faça isso. Já vi times também onde bugs, eles compunham o backlog. Então, né, às vezes a gente fala assim, o backlog é só de novas funcionalidades, é só de coisas, ou alterações e tal. Não, eu já trabalhei em times onde tinha bugs no backlog também. E o time é que normalmente recebe os bugs direto. Então, como que o PO fica só com aquele backlog e não compartilha com o time, né? Então, é importante que o PO faça, como eu falei, né? Desenha, prioriza, ele refina, registra e compartilha também. Bom, então após o PO ter desenhado, construído esse backlog, o que ele precisa ter como imprescindível? Regras de negócio, então amplitude da funcionalidade, né? Como a gente falou, impacto e aonde ele é impactado por outros sistemas, por outros produtos, entendimento de como esse produto traz receita. Então, um bom PO entende de modelo de negócios, ele entende onde estão os maiores custos daquele produto, como que ele rentabiliza, e indicadores de desempenho daquele produto também. Então, quando ele prioriza e fala assim, para essa sprint a gente vai colocar essas funcionalidades porque são as mais importantes nesse momento, porque elas vão já começar a trazer rentabilidade do produto. Então, como que eu meço isso? Como que eu sei se está trazendo essa rentabilidade ou não?
Como é que eu sei se na próxima sprint, então eu devo puxar outras funcionalidades ou essas que eu imaginava que estariam na próxima sprint, não, eu vou deixar ela para frente, né? Então, um PO entende bastante de como ele mede o desempenho do produto. Aqui também a gente coloca bastante sobre a priorização, né? Então, como eu falei, para ele entender como ele entende quais são as funcionalidades que, que devem ser mais importantes, né? Aquelas que vão primeiro na priorização. Então, a gente coloca aqui num gráfico sobre valor e prazo. Então, aquelas que são muito urgentes, então que ela tem um alto valor, mas ela tem um custo baixo, um tempo também menor para ser feitos, a gente pode já ir desenvolvendo, então entende elas como urgente. As outras, importante, quer dizer, ela tem um alto valor de negócio, mas também eu levo mais tempo para fazer, então eu deixo ela num segundo momento. Circunstancial, quer dizer que ela não é tão importante, então posso deixar ela para um outro momento. E o dispensável, que é, aquilo não vai trazer nenhum benefício para o produto. Então, às vezes a gente se depara muito com algumas áreas, né, de negócio e querem muito alguma funcionalidade e tal, mas na hora que a gente vai ver, ela não é ela não é importante, né? Ela não vai trazer tanto benefício para o produto. Então, ela entra aqui como dispensável. Existem outras formas de priorizar backlog, né? Tem outras ferramentas, tipo matriz Root, Moscow, onde a gente vai, a Root é relevância, urgência e tendência, então a gente vai colocando ela numa lista, né? Colocando números mesmo para cada um desses, relevância, tendência e urgência. Depois a gente multiplica esses números e aí a gente vai chegando em valores. E aí aquelas funcionalidades que têm maiores valores, elas vão sendo vão sendo as priorizadas. Moscow também segue mais ou menos essa mesma lógica. Então, assim, existem outras ferramentas que o PO pode usar para priorizar. Um item bem importante que a gente entende que é a atividade do PO é o refinamento do backlog. Então, o PO, sabendo, dominando uma ferramenta como essa, que a gente chama de 7 dimensões do produto, ele consegue dimensionar bem tamanho de funcionalidade. Então, para cada uma das funcionalidades ou user stories, ele coloca essas 7 dimensões. Então, para entender quais são os atores, né, envolvidos, clientes, usuários, pacientes, enfim, quais são as interfaces, então telas, APIs, né, no caso de soluções tecnológicas, quais são as ações, então os verbos que estão vinculados àquela funcionalidade, cadastrar, consultar, né? Então, elencar todas essas ações, quais dados, então, como eu falei, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, então, quais são os dados vinculados naquela funcionalidade, regras de negócio, né, que aí é algo bem importante que o PO tem que dominar, ambiente que vai estar aquela funcionalidade, então se é, por exemplo, um aplicativo, então Android, iOS, se é num site, enfim, todos esses ambientes precisam estar mapeados, e os critérios de aceite, de qualidade. Então, se para cada funcionalidade o PO elencar, né, essas dimensões, ele consegue ter bem detalhada a funcionalidade e ajuda ele na medição do tamanho daquela funcionalidade. E até para discutir com o time, né, depois se ele for fazer algum tipo de, de análise de tamanho e tal, quando a gente discute sobre esse olhar, fica bem mais fácil. Então aqui, as 7 dimensões, né, então alguns atores, ações, dados e regra de negócio, eles são mais requisitos funcionais, e interfaces, ambiente, qualidade acabam sendo não funcionais. Então,
o PO compartilhar isso com o time também, né? Até para escrever os requisitos não funcionais, usar essa ferramenta, usar essa técnica dos 7 dimensões é bem bacana, é uma ferramenta bem poderosa. Aqui é um exemplo de um registro de um backlog, né, num Gira, mas isso não necessariamente precisa estar numa ferramenta dessa, pode estar até numa planilha Excel. Eu já trabalhei com PO, onde a gente usava uma planilha Excel compartilhada, porque não tinha nenhuma ferramenta. Então, mas o mais importante é que o PO registre as funcionalidades, né? Tem ali o backlog dele, onde ele possa fazer a gestão e compartilhar. Então, de novo, né, que a gente colocou o compartilhe, quer dizer, troque com o time, esteja num lugar onde todo mundo possa consultar esse backlog. E aí as competências do PO, né? Aqui a gente gosta dessa frase, né, que fala muito sobre o poder das perguntas. Então, o PO tem que ser um cara bastante curioso, bastante inconformado, né, com aquilo, porque ele não é um anotador de pedido, ele não é um cara que simplesmente recebe e fala assim, eu recebi aqui essa solução para construir, então já vou sair fazendo, já vou colocar isso num backlog e levar para o time, né? Eu acho que ele tem que ser um cara bem questionador. Então, de estar sempre procurando entender aonde que aquele produto pode trazer benefício, como que ele vai rentabilizar, onde que as pessoas tiraram as ideias para construir, para pensar algumas funcionalidades. Então, tem que ser um cara que sempre gosta de fazer pergunta. Então, a gente coloca aqui que de flexibilidade cognitiva, né? Então, ele tem que ser criativo, tem que estar bem apto a se adaptar. Então, ter um raciocínio lógico, ser sensível, ter muita habilidade de negociação, fazer análise e tomar decisões, tem que ter inteligência emocional, então tá sempre colaborando e ter um pensamento crítico também. Então, a gente costuma dizer que o PO, né, fazendo um paralelo lá com esporte, então, por exemplo, no time de vôlei, o PO é o cara que pensa estratégia, né, é o cara que pensa tática. O Scrum Master ou o líder de projetos é o cara que está dentro do jogo, né, ele está junto com o time, ele está dando a cadência do time, de cada jogada que vai acontecer. Então, por exemplo, num time de vôlei, é o levantador, né, porque é ele que fica lá fazendo aquele monte de gesto com os dedinhos, assim, mostrando para o time qual é a jogada, né, para aquele momento. E já o PO, não, né, o PO é como se fosse o técnico, ele pensa estratégia, ele que conhece os adversários. Então, no caso do PO, ele conhece o mercado, sabe como é que o mercado está se comportando, quem são os concorrentes. Então, o técnico, né, no time de vôlei é esse cara, ele pensa toda a estratégia, ele conhece os adversários, ele sabe muito, tem muito bem claro qual é o objetivo, né? Então, se está num campeonato, se está numas Olimpíadas, ele tem muito claro o objetivo, passa isso para o time, então estabelece as metas. Então, o PO é esse cara, conhece bem aonde se quer chegar. Então, acho que é isso. Queria ver com a Liz se temos algumas dúvidas, se vocês querem contribuir com alguma coisa. Temos muitas perguntas, Clélia. Uau! Vamos. Eu vou parar de compartilhar aqui, então. O Cláudio mandou aqui bem lá no comecinho quais programas ou aplicativo vocês usam. Acho que, se não me engano, era para protótipo. Ah, tá. Para prototipação, assim, a gente entende que o PO é um cara que não precisa
saber prototipar em alta fidelidade e tal, né? Então, a gente entende que o PO, sim, ele precisa entender um pouco, pelo menos, de desenhar wireframes. Então, a gente usa Balsamiq, que hoje a gente tem usado bastante o Balsamiq, que a gente se adaptou bem a ele. Mas tem outras ferramentas também que são fáceis de usar, né? Então, para soluções digitais, a gente tem usado essa daí. Vamos ver aqui as outras, peraí. Quais cursos vocês indicam para quem quer entrar na área? E outra, já tenho duas aqui. Quais cursos vocês indicam para quem quer entrar na área? Que setores para trabalho são mais requisitados esses profissionais? Olha, cursos, a gente indica, tem vários cursos de PO mesmo, né? Também, acho que é um bom começo. Você começar a entender de modelo de negócios, acho que também é um passo bem interessante. Tem alguns livros, a gente gosta bastante dos livros do Osterwalder, que depois a gente pode mandar aqui para vocês algumas dicas de livros que te ajudam a pensar, né, nesse modelo de negócios. Para quem quer algo um pouco mais né, que te dá um selo e tal, tem certificações, né, tem a certificação de PO, que também é legal, e o próprio curso do preparatório da certificação, ele te dá bastante insumos, né, sobre o que é o papel do PO. Só que também tem um lado, você tem que ter um pouco de um olhar mais crítico, assim, porque ele é bem voltado para a prova mesmo, né? Então, ele vai te explicar como é que funciona, como é que é o papel do PO e tudo mais, mas vai ter pegadinhas, vai ter questões, assim, de prova, né? Que na prática você vai ver que você não usa, mas para iniciar, até os cursos para certificação são legais, assim, para você começar a ter uma ideia. E aí, sobre os setores, hoje a gente está vendo que tem muitos, assim, quase todos os setores estão demandando PO. E bons POs, assim, como a gente falou aqui, né? Que tem uma visão mais estratégica, que tem uma visão do produto, que tem visão de custo, tem visão de receita, então, de mercado. Então, hoje, assim, muitos setores estão demandando, todos os setores praticamente, se a gente for falar, porque onde a gente atua, como eu falei, né, varejo, financeiro, saúde, olha, todos demandam PO. Quem quiser ir para esse caminho, tecnologia, investe porque vale a pena, tem mercado. Estuda que tem chão. Isso mesmo. Próxima. Quais as ferramentas mais utilizadas para protótipo? Ah, tá. Para quem está iniciando, você indicaria, Clélia? Para quem está iniciando aí. Ferramenta para prototipação? Isso, não. Então, como aquela que eu falei, né, que eu respondi anteriormente, que é o Balsamiq, que eu acho que é uma ferramenta fácil de usar, a gente tem usado até para profissionais que não têm experiência em prototipação, mas já tem pelo menos uma noção, né, de olhar. Todo mundo hoje é usuário de aplicativos, tal, então a gente já tem noção de como são as telas, navegação. Então, essa ferramenta ela é bem fácil de usar. Bem intuitiva, né, Clélia? Bem intuitiva também. A próxima aqui, boa noite a todos. Você não acha que hoje há uma ansiedade por utilizar ágios sem levar em consideração a complexidade e tipo de projeto? Vejo também, em alguns casos, uma subvalorização da metodologia tradicional. Obrigado. Uhum. O Túlio, né? Tô vendo ele aqui, perguntou. Eu acho que há uma ansiedade, sim, né? A gente costuma até brincar que às vezes algum presidente, CEO, enfim, né? Os níveis mais estratégicos das empresas, às vezes eles
devem ir lá no seu clube de whisky, de golfe e tal, e aí um colega, outro fala assim, ah, sabe, tô colocando agilidade lá na minha empresa, aí o outro fala, ah, que legal, então, o que você acha? Ah, eu acho que tá dando super certo, tá sendo super legal, tá todo mundo engajado, tá todo mundo fazendo, então, aí o cara fala, putz, legal, hein, vou fazer isso também, aí ele chega no dia seguinte lá na empresa e fala assim, ó, galera, vem aqui, vamos começar a usar agilidade, né? E aí nem sabe muito bem para que serve, como é que usa, então às vezes tem uma onda, né, disso, então as empresas começam a querer fazer, mas não sabem muito para que, por onde começar e, enfim, que profissionais eles precisam para fazer isso. Então tem, sim, eu acho que tem muito dessa ansiedade no mercado de usar. A gente entende que, pelo menos para a tecnologia, o ágil funciona bem, ele se encaixa em várias demandas de soluções para a tecnologia, mas também a gente entende que no modelo tradicional tem coisas que não tem muito como, né? Então, como é que eu vou construir um submarino, por exemplo, adotar um ágil numa indústria naval? Talvez seja possível, mas sei lá, ainda acho que tem alguma coisa do modelo tradicional, assim, que deve ser usado para essas construções mais complexas, né? Aí o Túlio mandou uma outra pergunta. Onde acaba o papel do PO e começa o do SM? O responsável... Aí uma outra. O responsável por passar para o time de desenvolvimento não é o SM? Ele entra no papéis e responsabilidades, né, Clélia? Isso. Então, o PO, o Scrum Master, a gente costuma dizer